Alô, meu povo do canal, estamos de volta, mais um vídeo aqui no canal do Oliver Mário para você, o que rola no mundo da bola, a nossa opinião e a sua participação sobre os fatos esportivos. Nesse vídeo vamos comentar um pouquinho dos jogos, os duelos, né, sorteados para a fase oitavas de final da Taça Libertadores da América, temporada 2023, tá bom? Estou esperando aí o seu comentário, pode mandar o seu palpite também, a sua opinião sobre esses jogos que vão acontecer e deixar aí também perguntas, sugestões e, é claro, aquela curtida, você compartilhando, você se inscrevendo no canal, tá bom? Manda aí a sua opinião pra gente, estou esperando o canal do Oliver Mário, que tem o gentil apoio da Bater Alto, tudo em baterias e acessórios para a parte elétrica do seu carro, e do Pups Picanha Grill. Os melhores sabores no Pups Picanha Grill e também no Pups Lanches. Vamos lá. Libertadores da América. Foram sorteados então os jogos da fase oitavas de final. 16 times, foram divididos em dois potes, 8 times em cada pote. De um lado, em um pote, na verdade, foram colocados os 8 melhores times da primeira fase da Libertadores, os campeões de cada grupo, e no outro pote, os vice-campeões de cada grupo, os times que terminaram a primeira fase na segunda posição nas suas chaves. E aí foi feito sorteio, né? Não houve direcionamento, a não ser, é claro, a separação dos primeiros e dos segundos colocados. E a gente estava numa expectativa de ter aí confrontos brasileiros. Poderíamos, na verdade, ter dois, né? Pelo emparceramento aí, pela situação do sorteio, poderíamos ter dois confrontos brasileiros, porque entre times do Brasil. Porque nós tivemos aí os times que ficaram na primeira posição, né? O Palmeiras foi a melhor campanha, e depois quem ficou em primeiro do grupo também foi o Fluminense, o Atlético Paranaense, né? O Internacional de Porto Alegre. Atlético Mineiro e Flamengo ficaram em segundo, estão no outro pote, então a gente poderia ter até dois confrontos aí nessa fase oitavas de final. Enfim, esperava-se mais ou menos isso aí. Mas na verdade, depois do sorteio, apenas um embate, um duelo do futebol brasileiro nas oitavas da Libertadores. Vamos colocar aí na sua tela então as chaves, porque foi definido também, né, o chaveamento para a sequência da competição. Você já está vendo aí, ó, a chave, a arte aí com a glória eterna, que é a Taça Libertadores aí ao centro, né? E as definições dos confrontos. Você está vendo aí à esquerda, ó, a chave da esquerda. Os jogos: Atlético Nacional e o Racing, Nacional e o Boca, tradicionalíssimo Boca Juniors da Argentina, Deportivo Pereira da Colômbia. Esse foi o time que terminou a primeira fase aí entre os classificados com a pior campanha. Foi o 16º. Vai pegar o Independiente del Valle, tá aí. E o confronto brasileiro, então, definido aí pelo sorteio para as oitavas da Libertadores, exatamente Atlético Mineiro e Palmeiras, Galo e Verdão. Galo contra o Porco. Os dois protagonizaram na temporada anterior, na temporada da Libertadores 2022, um duelo, mas numa fase adiante. As quartas de final, quem não se lembra? Aquele jogo épico no Mineirão que o Palmeiras se classificou com 2 jogadores a menos, segurou o resultado, né, nos 90 minutos e levou a classificação nos pênaltis. Depois foi eliminado nas semifinais pelo Atlético Paranaense. E nessa temporada, então, 2023, eles voltam a se encontrar, mas nas oitavas de final. Do lado direito aí da chave, os outros confrontos, né? Os outros 4 jogos: Bolívar e Atlético Paranaense, River Plate da Argentina, tradicionalíssimo também, Internacional de Porto Alegre, Argentinos Júniors e Fluminense, Flamengo e Olímpia. Tá aí. Então, você vê do lado esquerdo das chaves os jogos e do lado direito da chave os outros jogos, os outros confrontos. Bom,
Você tem o seu palpite? Manda pra gente. O destaque fica mesmo para Atlético Mineiro e Palmeiras, porque é o embate brasileiro, né? Nós temos aí uma rivalidade já estabelecida nos últimos anos entre esses dois times. Na Libertadores de 2021 também o Palmeiras eliminou o Atlético também no Mineirão. Só que dessa vez a decisão será em São Paulo. O primeiro jogo em Belo Horizonte e a decisão será na Arena Palestra. Vamos ver, os dois vivem momentos razoavelmente distintos. O Palmeiras está encarando uma instabilidade aí nessa temporada, com uma sequência não muito boa, apesar de ter feito a melhor campanha da primeira fase dessa Libertadores, mas está tendo aí um pouco de altos e baixos, os resultados do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Está disputando aí com o São Paulo, perdeu o primeiro jogo, no Campeonato Brasileiro perdeu a vice-liderança, despencou um pouquinho na tabela, muito blá blá blá, né? Os caras que são muito bons, diga-se de passagem, os caras da comissão técnica do Palmeiras, os portugueses são competentíssimos, né? Competentíssimos. E só estão falando pelos cotovelos, né? O Abel Ferreira, um jogo sim, um jogo não, tá suspenso. Aí veio o auxiliar do Abel, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, falou um monte de coisa, apesar de eu concordar com as críticas em relação à arbitragem, em alguns pontos o Palmeiras foi prejudicado sim, eles se referiram ao lance do jogo contra o Bahia, da bola que entrou e o VAR falou que não entrou, botaram uma imagem lá que eles quiseram colocar, tal, enfim. E o lance mais polêmico abordado pelo João Martins, que é o auxiliar técnico do Abel Ferreira, naquele pronunciamento polêmico, foi o do pênalti, né, que foi marcado em cima do Endrick, depois com a intervenção do árbitro de vídeo, porque no primeiro momento o árbitro não deu pênalti, e aí o pênalti foi marcado, mas o jogador do Atlético deveria ter sido expulso. E já que o VAR pediu a revisão para o lance, deveria ter pedido também a revisão para a parte disciplinar. A jogada foi clara, foi uma agressão, uma cotovelada, e o VAR pode determinar isso aí para lance de expulsão direto, ele pode sim intervir, até porque o jogador tomou o cartão amarelo e a cor do cartão deveria ser outra. Isso posto, muita falação, né? E pouco futebol no Palmeiras aí nesses últimos jogos. Vamos ver nessa fase da Libertadores que vem aí pela frente, tá? Time por time, tecnicamente falando, Palmeiras é melhor. Elenco, características e valores individuais. O Atlético já teve times melhores. Então, nesse momento, time por time, Palmeiras é melhor. Mas vamos ver, porque é uma disputa de 180 minutos, é aquele duelo, né? É aquele jogo ida e volta, 180 minutos, o agregado que vale. E a diferença é que esse ano, como eu já disse, em relação às duas temporadas anteriores, que os dois disputaram fases importantes e decisivas da Libertadores, em 2021 nas semifinais, em 2022 nas quartas de final, agora 2023 oitavas de final, com o Palmeiras decidindo em casa. Vamos ver o que vai acontecer. Antes da bola rolar, em termos de análise teórica, eu coloco aqui, na minha opinião, o Palmeiras como favorito para avançar, time por time, né? Mas vamos ver quando a bola rolar, porque futebol é dentro de campo, cara. É como diria o filósofo, o jogo é jogado e o lambari é pescado, né? Vamos esperar. E aí os outros confrontos, com grandes jogos aí também, confrontos brasileiros contra os estrangeiros, né? E vamos ver o Flamengo, atual campeão, como é que vai se portar, o Atlético Paranaense, que é o atual vice-campeão. Inclusive no sorteio poderia ter dado aí a reedição da final da Libertadores 2022, né? Que acontece na Copa do Brasil, né? Os dois estão jogando na Copa do Brasil, inclusive
uma disputa muito forte aí dos dois times. Vamos ver, baita expectativa para ver a situação dos dois aí na Libertadores. Será que o Flamengo passa pelo seu adversário, o Atlético Paranaense também, né? E os vencedores aí vão seguir na Libertadores, 8 times vão avançar e vão continuar lutando pela glória eterna. E já foi definido aí, como nós mostramos na chave, a situação de sequência. Quem pega quem na sequência aí, né? No confronto brasileiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, quem passar vai pegar, por exemplo, pode pegar esse time da Colômbia aí que fez a pior campanha da primeira fase, ou pode pegar o Independente del Valle, né? Que ganhou a Copa Sul-Americana em 2022, derrotando o São Paulo, né? Enfim, mas aí então quem passar de Atlético Mineiro e Palmeiras, por exemplo, vai enfrentar Deportivo Pereira ou Independente del Valle. O Flamengo, por exemplo, pode pegar o Fluminense, né? A chave aí na sequência para as quartas de final, podemos ter Fla-Flu, né? Porque eles estão do mesmo lado da chave aí. E outro destaque, outro detalhe envolvendo o confronto brasileiro das oitavas de final, Atlético Mineiro e Palmeiras. O brasileiro que avançar não terá mais brasileiro pela frente até a final, pelo que ficou determinado aí com essa organização da chave, né? O emparceramento, como ficou o chaveamento. Então, passando Atlético Mineiro ou Palmeiras, quem passar não enfrenta mais o brasileiro, só lá numa decisão. Aí, do outro lado da chave, pode pintar lá na decisão Atlético Paranaense, Inter, Flamengo, Fluminense. Então nós podemos ter uma final aí entre Palmeiras e Atlético Paranaense, Palmeiras e Fluminense, Palmeiras e Inter, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo, pode dar Palmeiras e Flamengo, só na final. E lembrando, a final, um jogo único, e novamente nessa temporada de 2023 acontece no Maracanã, como na final de 2020, que foi disputada em 2021, né? Em janeiro de 2021, no Maracanã, Palmeiras e Santos, Palmeiras ganhou o título. Vamos aguardar a marcha dos acontecimentos. O que a gente sabe é que vai rolar muita emoção nessas oitavas da Liberta 2023, né? A batalha pela glória eterna. E nós estaremos de volta aqui para analisar tudo que vai rolar nessa fase e comentar sobre os times que estarão avançando, os 8 que vão continuar depois desses jogos na disputa pelo título da Libertadores. Até o próximo vídeo.